nada, ele recebeu uma ligação da sua antiga professora de ciências. Ele achou estranho, mas atendeu. E depois de conversarem um pouco, a professora disse que 7 anos antes, ela tinha errado o cálculo da sua nota final. E que, na verdade, ele não tinha passado de ano. E disse que eles cancelaram o diploma dele. A parte mais engraçada é que ele já era formado na faculdade e trabalhava como chefe de uma das maiores empresas do país. No fim, ele processou a escola e eles tiveram que pagar $10 mil pra ele. O que é isso? O cara tá com a cabeça separada do corpo, como? Ah, tá, é uma pessoa que não tem uma perna na escada. O quê? Menina, eu acho que não pode fazer xixi aí. Entendi, desculpa. 4 ovos, tá. Ai, o doguinho. Moça, que isso? Não chu... Era uma sacola. Tá, um bicho na árvore. Não tô entendendo o que tem... Ah! Tá que eu pari. O que é isso? O cara tá com a cabeça separada do corpo, como? Ah, tá, é uma pessoa que não tem uma perna na escada. O quê? Menina, eu acho que não pode fazer xixi aí. Entendi, desculpa. 4 ovos, tá. Ai, o doguinho. Moça, que isso? Não chu... Era uma sacola. Tá, um bicho na árvore. Não tô entendendo o que tem... Ah! Tá que eu pari. Aqui na Dinamarca as pessoas confiam tanto umas nas outras que o trem, metrô e ônibus não tem catraca. Pra usar qualquer tipo de transporte público, você simplesmente entra na estação e entra no trem. E não tem nenhuma barreira física que te impeça de entrar sem pagar. Pra pagar o metrô, você usa o seu bilhete único e passa ele nessa máquina. E tem até como pagar pra 2 pessoas ou pra sua bicicleta. Sim, bicicleta paga passagem. E na hora que você sai do metrô, você tem que passar mais uma vez pra fazer o check-out. E se você esquecer, paga uma multa de R$100. Nos ônibus, o processo é o mesmo, não tem nenhuma catraca e a máquina pra fazer o check-in é dentro do ônibus. Então, meio que se você quiser entrar sem pagar, o motorista não vai falar nada. Mas calma que nem tudo são flores, porque se você tentar entrar no metrô sem pagar, você até vai conseguir, porque não tem nada te impedindo fisicamente. Mas vira e mexe, entram fiscais que te pedem a sua passagem. E se você tiver entrado sem pagar, você vai ter que pagar uma multa bem leve de R$1.000. A verdade é que não é garantido que alguém vai te pedir a sua passagem, então é bem possível, teoricamente, usar o metrô sem pagar. Mas ninguém faz isso de verdade porque as pessoas sentem que a confiança vale a pena e que o sistema funciona. Imagina isso no Brasil. Coisas mais boas que cientistas já fizeram. Em 1994, cientistas queriam criar uma arma química não mortal, que só deixasse as guerras mais injustas. E foi aí que eles tentaram criar uma bomba gay. Uma bomba que, quando cai, transforma todo mundo em homossexual pelos químicos liberados. O projeto custou mais de $10 milhões e aparentemente não funcionou. Parecido com 1950, em que cientistas americanos criaram uma bomba cheia de mosquitos mortais. A ideia era testar pra ver se dava pra injetar febre amarela em mosquitos, colocar isso numa bomba pra transformar numa arma mortal. Só que eles testaram isso jogando 300 mil mosquitos não infectados numa cidade inteira dos Estados Unidos. E ninguém da cidade sabia que isso estava acontecendo. Eles só, do nada, provavelmente começaram a ser picados por muito mais mosquitos que o normal. Animais que viram outra coisa quando estão molhados. Uma coruja normal é assim, mas molhada fica desse jeito. Isso é um koala, mas molhado ele fica assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Crê em Deus, pai, que demônio. Bicho preguiça. Por que todos eles viram demônios quando pegam chuva? Galinha. Quando ela se molha, fica assim. Sem ofensa, mas que porra, macaco! É incrível que esse tenha sido o único normal. Por fim, peixe. Animais que viram outra coisa quando estão molhados. Uma coruja normal é assim, mas molhada fica desse jeito. Isso é um koala, mas molhado ele fica assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Crê em Deus, pai, que demônio! Bicho preguiça. Por que todos eles viram demônios quando pegam chuva? Galinha. Quando ela se molha, fica assim. Sem ofensa, mas que porra, macaco! É incrível que esse tenha sido o único normal. Por fim, peixe. Essa é a competição de pessoa mais preguiçosa do mundo e você não vai acreditar no prêmio pro ganhador. Essa competição acontece há 12 anos pra definir quem é a pessoa mais preguiçosa do mundo. Ano passado ela teve 21 participantes e tudo que eles precisam fazer é deitar numa cama. Se você sentar ou ficar em pé, você automaticamente perde. A cada 8 horas eles têm uma pausa pra ir no banheiro por 10 minutos e o resto do tempo eles ficam deitados.
E desde que você esteja deitado, você pode fazer o que você quiser. Ficar no celular, comer, beber, ler, jogar jogo, ficar no computador. O ganhador do ano passado disse que os amigos dele convenceram ele a participar. Ele disse que foi muito fácil ganhar porque ele sempre ficava deitado de qualquer jeito. E os organizadores também forneceram tudo que ele precisava. Ano passado, a competição durou mais de 20 dias e o ganhador ganhou $1.000, cerca de R$5.000. A única parte que é meio chata é que normalmente essa competição acontece ao ar livre embaixo de uma árvore. Há alguns anos, como no ano passado, quando chove, eles fazem isso dentro de um lugar. Aí fica um pouco mais fácil. E apesar de ser meio desafiador, eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que ganharia de letra. Marca essa pessoa nesse vídeo porque vai que ela ganha $1.000. Essa igreja é tão épica que tá sendo construída há 130 anos. E você deve estar se perguntando, por que uma igreja levou tanto tempo pra ser construída? O Gaudí começou a projetar ela em 1883 e ela é muito especial porque mistura vários tipos de arquitetura. Por exemplo, esse lado aqui da igreja é completamente gótico e esse aqui é Arte Nouveau. Mas juntos eles fazem parte da mesma construção. Só que esses planos dele eram tão complexos que era praticamente impossível de construir isso aqui. Ele acabou falecendo em 1929, vários projetos dele foram destruídos, e aí os arquitetos que acharam esses projetos e começaram a fazer essa igreja tiveram que fazer isso do zero. E aí que vem a parte mais bizarra, porque essa igreja não é qualquer igreja. Porque cada elemento dela, desde a base até o topo, conta uma história sobre matemática, natureza e espiritualidade. Porque literalmente cada vez que você olha, você vê um detalhe que antes você não tinha visto. Aqui tem uma árvore de Natal, aqui tem algumas frutas. E o plano deles é terminar ela em 2026, quando fizer 100 anos da morte do Gaudí. E se você gosta desse tipo de vídeo, principalmente que eu mostro culturas e coisas de outros países, não esquece de me seguir pra mais, porque eu tô sempre fazendo isso. Fizeram a casa da Edna de Os Incríveis na vida real. E dá pra visitar ela e ainda pedir pra Edna fazer uma roupa de super-herói pra você. Chegando na casa, você precisa passar pelo sistema de segurança da Edna. Aí a assistente da Edna vai te dar um tour da casa, te mostrando o closet dela, mostrando os óculos, as perucas e até visitar a piscina dela. E, gente, a casa é igualzinha do filme. Eu tô chocada. Chocada. E aí você chega no laboratório dela. Aí você escolhe o design da sua roupa e onde cada cor vai estar. Mas é claro, nada de capa. Aí você recebe o seu emblema e eles tiram as suas medidas pra fazer a sua roupa de super-herói. O time de design da Edna vai fazer essa roupa e você vai receber ela pelos correios algumas semanas depois. E tudo isso faz parte de uma experiência do Airbnb, então você consegue reservar essa casa. Claramente vai ser extremamente concorrido e improvável. E participar dessa experiência que dura aproximadamente 3 horas. Virou meu sonho fazer isso. Airbnb, se vocês estiverem vendo esse vídeo, eu nunca pedi nada pra vocês, gente. É sério, vai só uma vez. Um homem fez um site que, sem querer, prendeu dezenas de pessoas. Em 2005, Bob Ennis tinha acabado de se formar em ciência da computação e criou um site para anunciar os seus serviços de segurança digital. E ele chamou o site de Rent a Hitman, que traduzindo é Alugue um assassino de aluguel. Ele não recebeu nenhuma proposta para os seus serviços reais, mas atraiu várias pessoas que realmente queriam um assassino de aluguel. E ele denunciou todos esses e-mails para a polícia que prendeu essas pessoas. Foi aí que o Bob resolveu mudar o site e tornar ele realmente sobre contratar esse tipo de serviço. Apesar de ter várias piadas óbvias no site, como desconto para idosos, serviço de limpeza e relatos absurdos de clientes, várias pessoas acreditaram no site e continuaram se interessando. E como eles precisavam preencher um formulário de todos os seus dados pessoais, era super fácil para a polícia rastrear e prender essas pessoas depois. O site salvou a vida de um total de 150 pessoas. Até um soldado dos Estados Unidos foi preso por se candidatar para ser um assassino. E sobre isso, Bob disse: "Eu não achava que as pessoas iam ser burras assim, mas eu tava errado." O que acontece se você colocar 100 películas no seu celular? Ele colocou 100 películas na parte da frente e 100 na parte de trás, incluindo a câmera. Depois disso, o celular já pesava uns 2 quilos. Ele tentou tirar foto, mas a câmera virou um borrão e ele também já não conseguia mais tocar na tela. E então só conseguia usar o celular por comando de voz. E vendo isso, resolveram testar pra ver se 100 películas realmente protegeriam o celular. E o resultado foi esse aqui. Uma merda. O que acontece se você colocar 100 películas no seu celular? Ele colocou 100 películas na parte da frente e 100 na parte de trás, incluindo a câmera. Depois disso, o celular já pesava uns 2 quilos. Ele tentou tirar foto, mas a câmera virou um borrão e ele também já não conseguia mais tocar na tela. E então só conseguia usar o celular por comando de voz. E vendo isso, resolveram testar pra ver se 100 películas realmente protegeriam o celular. E o resultado foi esse aqui. Uma merda. Vozes de personagens que você nunca ouviu. O Tom e Jerry nunca falam, tirando no seu filme de 1992. E a voz deles é assim. Eu sou o Tom. Eu sou o Jerry. Você fala. Parecido
parecido com o Gary, de Bob Esponja, que falou uma vez durante um sonho. Será que viu... Bob Esponja, Gary? como você ousa invadir a santidade dos meus sonhos? Gary, você sabe falar. O Mr. Bean é famoso por fazer filmes engraçados, mas que ele nunca fala. E por isso muita gente nunca ouviu a sua voz.